Vamos então aqui para a nossa etapa 2, avaliação de dose e resposta. Qual que é o objetivo aqui? Estabelecer uma relação quantitativa entre a exposição a um agente e a incidência de uma resposta adversa. Isso é usado para quantificar o perigo. Eu já identifiquei, agora eu quero quantificar. E isso vai me ajudar a determinar, entre aspas, uma dose segura do ponto de vista da ciência e dentro das incertezas que eu carrego, né? Então, é a forma que a gente vai extrapolar os dados obtidos em animais na etapa anterior para humanos. Lembrando, então, que existem situações nas quais a gente faz isso, né, do ponto de vista científico. Quando que vai ser necessário fazer a extrapolação de estudos animais para humanos? Quando dados de exposição a agente tóxico não são suficientes, dados em humanos. Então, eu não tenho dados suficientes, eu não tenho estudo observacional que me dê esses dados, não tenho o que fazer, eu preciso fazer estudo em animal. Porém, é necessário considerar diferenças existentes entre animais e humanos, variabilidade interespécie. E também considerar que existe uma variabilidade entre os próprios humanos. Eu e vocês, cada um entre si, tem diferentes, tem polimorfismo genético, tem todas as variações que a gente tem nos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Tudo isso que a gente discute na farmacodinâmica e na farmacocinética, lá no curso, a gente também vai aplicar aqui na toxicocinética e toxicodinâmica, tá? Então, olha só, a gente vai escolher um efeito crítico. A gente precisa saber qual é o endpoint, né? Esse efeito crítico vocês vão encontrar em alguns artigos como endpoint. É difícil traduzir endpoint, mas a gente pode pensar em efeito crítico, tá? Então, qual é o efeito? Estou pensando na morte? Estou pensando numa hepatotoxicidade? Estou pensando numa alteração hematológica? Qualquer coisa que eu estou buscando, tá? Eu vou tentar extrapolar para humanos. E aí eu vou ter dois tipos de efeito, e eu vou conversar com vocês principalmente sobre os efeitos daqui da esquerda. Efeitos com limiar de segurança. São efeitos que até tal dose não causa dano, mas a partir de uma certa dose vai causar dano. Então tem um limiar, eu consigo estabelecer um limite de consumo. Agora, existem alguns efeitos que não têm limiar de segurança. Quem são esses efeitos? Efeitos que causam danos genéticos, ou que podem causar mutações que levam ao câncer, por exemplo. Então, aqui são efeitos sem limiar de segurança. Aqui são mais raros, né? Mas quando isso acontece, a gente vai ter que deixar isso bem claro, ó, não existe nível seguro de consumo dessa substância. E aqui desse lado a gente vai tentar estabelecer quais são os limites seguros e regulamentar esses limites seguros e divulgar, comunicar, tá? Qual é a limitação disso, pessoal? Essa extrapolação depende da espécie animal, a gente viu que pode ter diferenças, né? Delineamento do estudo, a escolha correta do efeito crítico. Às vezes eu estou olhando para a morte, mas ele causa hepatotoxicidade, eu não estou olhando para isso, não estou analisando isso. E eu estou deixando passar, né? Métodos de extrapolação adequada, eu vou mostrar para vocês como isso acontece. E lembrar que uma extrapolação é sempre uma extrapolação. O nome já diz, eu estou extrapolando. Então, eu tenho que tomar cuidado. Ainda assim, nós vamos ter um alto grau de incerteza sobre o que a gente está fazendo, tá? E agora a gente vai entender a diferença do NOAEL, LOAEL, o que é esses monte de nome, tá? Vocês vão encontrar muito nos livros de toxicologia. Então, a gente falou que o NOAEL é o nível no qual não são observados efeitos adversos. Agora, acompanha aqui comigo do ponto de vista mais prático. Quando a gente vai fazer um experimento, a gente não tem recurso ilimitado. A gente acabou de falar que a gente, mesmo que a gente tenha dinheiro, a gente, do ponto de vista ético, a gente não vai poder ficar matando um monte de animal para ficar caçando a dose certa. Então, a gente vai ter que dar alguns chutes científicos e a gente vai ter que estabelecer algumas doses que a gente vai testar. A gente não vai testar dose infinita. Vou testar 1 miligrama, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 301, 302, 303. Não posso testar infinitas doses, porque eu não tenho infinitos dinheiros, infinitos tempos, infinitos reagentes, infinitos animais. Não tenho, né? Então, eu vou ter que escolher algumas doses que eu vou testar. Nisso que vocês estão vendo aqui, olha só, foi testada a dose de 10 miligramas por quilo por dia, a dose de 15, a dose de 20, a dose de 40, 60, 80 e 100. Normalmente é menos que isso, tá? A gente testa, sei lá, 3 doses. Aqui foram testadas várias para mostrar para vocês o conceito, né?
E aqui foi a resposta, pessoal, do efeito que não é carcinogênico, mas é um efeito crítico que eu estou buscando. Vamos supor que isso aqui, essa curva, é a curva de hepatotoxicidade. Então, é o efeito de problemas no fígado, por exemplo. Então, olha o que aconteceu, pessoal. Quando eu peguei meus ratinhos lá e testei na dose de 10 miligramas por quilo por dia, nesse grupinho de ratos, não aconteceu nada. Não teve hepatotoxicidade. Nesses animais que eu testei 15 miligramas por quilo por dia, não teve hepatotoxicidade. Nesses animais que eu testei 20 miligramas por quilo por dia, iniciou a hepatotoxicidade. E aí, com 40 foi mais tóxico, com 60 foi mais tóxico, com 80 foi mais tóxico, com 100 foi mais tóxico. Perceberam? Conseguiram entender o que esse gráfico significa? Então, pessoal, o que acontece? O NOAEL é essa dose aqui, ó. É a dose onde a última dose onde não começa a aparecer nenhum efeito tóxico. Então, a dose máxima na qual eu não observei efeito nenhum. Aqui já começa, já foi estabelecido o limiar, né? Então, aqui foi estabelecido o limiar, que foi logo antes de iniciar aqui o efeito tóxico, e a dose onde, de fato, eu observei um efeito tóxico, comecei a observar um efeito tóxico relevante, foi chamado de LOAEL, que é a dose baixa onde eu observo o efeito, tá? Percebem a importância, então, de usar o NOAEL quando eu vou extrapolar para os seres humanos? Porque se eu estou falando de uma substância tóxica, eu não quero ter efeito tóxico nenhum. Então, se eu não quero ter efeito tóxico nenhum, eu vou pegar a dose do rato, ou do modelo animal que seja, onde não teve efeito tóxico nenhum, não tem risco para o animal, essa dose. É essa dose que eu vou levar para o ser humano. Não é direto, tá? Essa dose é que eu vou usar de base para extrapolar para o ser humano. Ficou claro a ideia de usar o NOAEL? Eu não vou usar o LOAEL. Se eu usar o LOAEL, eu tenho o risco de transpor para o ser humano uma dose na qual já acontece hepatotoxicidade. Eu não quero. Eu vou levar a dose onde não acontece o efeito tóxico. Ah, por que eu não vou levar, então, a dose de 17 miligramas? Por que eu não levaria a dose de 17 miligramas? É que o 20 a gente está estabelecendo aqui como um limiar, né? Onde a gente imagina que o efeito tenha acontecido. Como na dose de 40 eu identifiquei esse efeito, na dose de 60 eu identifiquei esse efeito, a hora que eu fiz uma regressão e tracei uma curva de toxicidade, ela veio cair aqui. Então, aqui é virtual, tá? O que aconteceu? Aqui eu não identifiquei efeito. Poderia ser meu NOAEL a princípio. Mas olha o que aconteceu. Eu identifiquei efeito aqui, nesse tamanho. Então, aqui eu marquei no meu gráfico lá. Esse aqui também eu identifiquei aqui. Esse eu identifiquei aqui. Na hora que eu traço uma reta para ligar esses pontos, teoricamente eu traçaria só essa reta aqui, né? Ó, que esses são os dados que realmente eu consegui encontrar efeito. Mas a reta não flutua assim, né? A reta, se ela foi crescente, eu estou imaginando que ela começou em algum lugar e ela bateu bem aqui, no 20, certo? Então, mesmo não tendo visto o efeito no 20, eu imagino que ela começou aqui no 20, por extrapolação, tá? Então, aqui foi onde eu detectei de fato no meu experimento. Aqui foi onde eu não detectei no meu experimento. Aqui eu não detectei o efeito, mas quando eu extrapolei a minha reta, ela veio parar bem aqui. Então, isso me indica que por extrapolação matemática, estatística, provavelmente o efeito está começando bem aqui. Então, por precaução, eu vou vir para cá, com o meu NOAEL. Ficou claro isso? E por que eu não posso, então, falar assim, bom, se o 20 é onde está começando, por que eu não vou, então, pegar o 17? Porque eu não testei essa dose. Não testei. Então, assim, não sei o que está acontecendo com o 17. A última que eu testei antes dessa, que realmente eu observei, eu vi com meus próprios olhos aqui, foi essa. Então, eu vou manter a dose anterior, tá? Lembrando, então, que efeitos carcinogênicos não apresentam limiar de segurança, né? A gente expressa a probabilidade de ocorrência de um efeito carcinogênico, mas não dá para garantir que não vai ser você, né? Que vai estar esse 1 entre 1 milhão aqui. Muito bem, então, uma vez que a gente achou o NOAEL para substâncias que apresentam limiar de segurança, né?
a gente vai fazer o cálculo da dose de referência, que no inglês é reference dose. O que é uma dose de referência? Doses às quais a população pode ser exposta diariamente sem apresentar risco de efeitos nocivos à saúde. Qual quantidade pode ter de agrotóxico que eu vou poder ingerir todo dia sem trazer um dano expressivo? Qual é a quantidade de poluente? Qual é a quantidade de flúor que vai ter na água? Tudo isso, né? Se eu estou partindo de um estudo de animal, eu estou cheio de fatores de incerteza, né? O que é um fator de incerteza? Falta de conhecimento mais variabilidade. Então, eu não conheço muito bem o que pode acontecer no ser humano. Eu tô descobrindo o que acontece no rato. É claro que dependendo do modelo animal, o rato, o coelho, o cachorro, seja o que for, todos esses modelos animais, eles têm o seu próprio metabolismo. O metabolismo do rato é mais rápido, mais acelerado que do coelho, que do cachorro, por aí vai. Por quê? Porque existe aquelas leis, vocês devem ter visto uma vez na vida, na biologia, no ensino médio, que eles chamavam de lei do inverso do tamanho, né? Quanto menor o animalzinho, maior o metabolismo dele proporcionalmente, né? Claro que o metabolismo dele vai ser menor, porque ele é menor, mas vai ser maior comparado proporcionalmente com um organismo maior. E através do cálculo da superfície corporal desses animais, do frequência cardíaca, um monte de coisa, a gente pode estimar uma adaptação da dose para seres humanos. Então, a dose se eu acho uma dose para o rato, não é a mesma dose para o ser humano, só que com regra de 3, de acordo com o peso do ser humano e o peso do rato. Não é assim que a gente faz as doses. A gente faz adaptações através de questões de metabolismo e tudo mais. Se supondo que a gente quer fazer uma estimativa mais rápida sobre isso, a gente vai considerar esse cálculo que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, do rato para o ser humano, eu vou considerar que o ser humano pode ter uma variabilidade de 10 vezes em relação ao rato. Quer dizer, eu posso ser diferente do rato em 10 vezes, né? Então, assim, posso ter uma diferença, uma distância eu posso ser 10 vezes mais sensível que um rato, por exemplo, né? Para aquela substância. Eu vou considerar isso. E eu ainda vou considerar que para algum de vocês, por exemplo, posso também ser 10 vezes mais sensível que algum de vocês, que pode ser 10 vezes mais sensível que o rato. Então, eu vou considerar uma diferença interespécie de 10 vezes e uma diferença intraespécie de 10 vezes. É um pouco exagerado fazer isso, mas é uma forma da gente tentar garantir que nós podemos ser muito diferentes entre si e que nós, para outras espécies, podemos também ser muito diferentes. Então, estou considerando aqui, na ausência de qualquer informação, que existem essas diferenças. E quanto mais incertezas eu tiver, mais eu vou botar esse multiplicador de 10 aqui. Então, a variabilidade intraespécie humana, vou considerar 10. Extrapolação de animais para humanos, vou considerar 10. E se eu estou usando estudos subcrônicos, ao invés de usar um estudo agudo, vou considerar 10. Se eu estou usando, ou estudo crônico, né? Se estou usando o tipo de estudo errado, digamos assim, eu vou usar 10. Se eu não estou usando o NOAEL, se por acaso eu não conseguir achar o NOAEL, estou usando o LOAEL, vou usar 10 também. Então, a dose que eu já iniciei já é uma dose tóxica, né? A dose mais baixa já era tóxica, então eu já vou considerar 10 de novo. Então, eu vou pondo fatores. Tudo que eu não sei, eu vou multiplicando. Esses fatores de incerteza vão ser o denominador. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu estou pegando a dose do rato, lá que eu achei o NOAEL do rato, que já era a dose segura para o rato, e eu estou dividindo a dose segura do rato pelos meus fatores de incerteza. Então, eu estou dividindo o NOAEL que eu encontrei no rato, vou dividir por 10, porque o rato é diferente de mim. Eu vou dividir por vezes 10, porque eu sou diferente de você. Vezes 10, porque eu usei o desenho de estudo errado. Então, quanto mais incertezas eu tiver, maior vai ficando o meu denominador aqui. Então, quanto menos eu sei sobre a coisa, quanto mais distante está o modelo animal, quanto mais distante está o tipo de estudo, eu vou multiplicando por fatores de incerteza. Então, conforme eu aumento a minha incerteza, pessoal, o que acontece com a minha dose de referência? Que é inversamente proporcional aos fatores de incerteza. Perfeito, ela diminui. Ou seja, diminui
a dose que eu devo permitir que seja usado pelos seres humanos, tá? Então, quanto mais incerteza eu tenho, mais eu vou reduzir a minha dose de referência, porque isso vai me é uma tentativa que eu estou tentando ganhar margem de segurança. Então, quanto mais incerteza eu tenho, mais conservador eu sou nessa minha dose de referência. Por mais que eu venha de estudos em animal, o que eu estou tentando fazer é aumentar a minha segurança. Então, eu vou partir de uma dose mais segura possível ali em animais, e ainda em cima dessa dose, eu vou fazer divisões e vou reduzir bastante essa dose para que chegue até os seres humanos, tá? Quanto maior a incerteza, menor a confiabilidade do meu dado, por isso é necessário reduzir a dose, visando aumentar a minha segurança. Então, a dose que eu vou permitir para o ser humano vai ser uma dose muito menor que aquela dose que eu encontrei no modelo animal. Então, eu identifiquei o perigo, eu quantifiquei esse perigo, né? Por enquanto, eu sei que algumas substâncias são mais tóxicas que outras, e que provavelmente, se é mais tóxica que outra, eu tenho que tomar cuidado, diminuir um pouco a minha dose, né? E se eu tenho incertezas, eu vou ter que diminuir mais ainda para conseguir usar nos seres humanos. Mas para eu caracterizar o risco, vocês se lembram então que o risco é o perigo vezes a exposição. Por enquanto, eu tenho as informações numéricas, quantitativas do perigo, eu quantifiquei o perigo, mas eu não sei a exposição. Pode ser que eu tenha conseguido extrapolar uma dose para o ser humano, sendo bastante conservador, mas se eu expuser o ser humano a uma grande quantidade disso, eu ainda vou atingir doses tóxicas, né? Então, eu tenho que ver qual é a quantidade que eu vou estar exposto. Chegou a hora de avaliar, então, a exposição. Avaliando a exposição, que é essa nossa etapa 3, é a seguinte, né? Então, quanto do xenobiótico vai atingir o indivíduo, de fato? Quanto vai chegar para as pessoas, né? E vai conseguir chegar no sítio de ação? Tempo que vai durar essa exposição? Qual é a frequência dessa exposição? Quem é esse indivíduo? Tudo isso, né? Então, aí existe uma equação da exposição, que parece complexo. Estou olhando aqui e falo, nossa, um monte de termo aqui, né? Mas, basicamente, o que significa isso, pessoal? O que eu quero não é que vocês fiquem fazendo cálculo. Quero que vocês vejam de onde vem o raciocínio para se fazer isso, né? Então, vocês estão vendo que aqui no numerador, ou seja, tudo que está no numerador aqui, ó, é proporcional diretamente à dose, né? Então, olha só, a concentração na fonte da exposição. Então, quanto mais concentrado, né, estiver na fonte de exposição, maior a exposição. Quanto maior for a taxa da exposição, quer dizer, quanto maior for a exposição por dia, quantos litros por dia, quanto mais quilos por dia, maior a exposição. Quanto maior a biodisponibilidade, maior a quantidade que chega para nós. Quanto mais aquela substância é capaz de ser absorvida e chegar no seu local, maior vai ser o impacto, né? A exposição. Ah, mas eu não sei qual é a biodisponibilidade desse composto químico, porque eu nunca fiz um estudo de biodisponibilidade no ser humano. Se eu não sei, o que eu faço? Eu assumo o pior caso. Na toxicologia, a gente tem que assumir o que é o pior que pode acontecer, né? Então, se eu não sei, eu vou assumir que a biodisponibilidade é 100%. Eu vou falar, é 100%. Não sei, é 100%. Pode ser que seja 2%. Eu não sei, então eu vou assumir que é 100%. Que eu vou ser mais conservador, tá? Duração da exposição em dias, né? Quanto tempo está durando essa exposição? Tudo isso aumenta a dose que eu vou ser exposto, certo? Por outro lado, pessoal, tem fatores aqui que diluem um pouco isso, que é o peso do indivíduo. Quanto maior for o peso do indivíduo, menor vai ser a dose relativa que ele está recebendo, né? Isso a gente faz com medicamentos também, né? A gente ajusta o medicamento de acordo com o peso. E o tempo médio da exposição, quer dizer, uma coisa é duração da exposição. Duração da exposição é quantos dias eu estou sendo exposto de fato, né? Eu estou realmente ingerindo aquilo lá. Outra coisa é o tempo que eu estou analisando isso. Para ficar um pouco mais claro, imagina o seguinte, vamos supor que morango é uma fruta meio de época, assim, né? Vamos supor que morango dá 3 meses no ano.
o tanto de tempo que você tem disponível de morango nas prateleiras, por exemplo. E vamos supor que você consome morango todos os dias nesses 3 meses. Então, você está consumindo morango por cerca de 90 dias. Essa é a duração da exposição em dias, 90 dias de consumo de morango. Só que você está analisando no ano, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Se o seu período de análise é um ano, então você está consumindo 90 dias de morango de 360 dias no ano. Percebem o cálculo que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou diluindo, né, esses 90 dias de consumo de morango por 360 dias no ano, porque tem vários outros dias que você não está consumindo morango no ano. Então, você tem que pegar e fazer esse tipo de cálculo, é importante. É claro que esse cálculo não vai ser feito de pessoa para pessoa. A gente vai fazer um cálculo de exposição da população média brasileira, por exemplo. Por isso que as agências regulatórias trabalham de maneira individualizada. Não adianta eu pegar os dados de avaliação de risco dos Estados Unidos de um agrotóxico. Não adianta eu pegar. Eu posso pegar a avaliação da identificação do perigo, da dose-resposta, que é a característica intrínseca do agrotóxico. Isso eu posso pegar dos Estados Unidos. Mas a hora de eu fazer a avaliação do risco no Brasil, eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar a exposição do brasileiro. E aí eu vou fazer a avaliação de risco. É claro, pessoal, deixando aspectos políticos, comerciais, etc., à parte, os lobbies dentro de congresso, esse tipo de coisa, se a gente pensasse numa avaliação técnica, puramente técnica da Anvisa e do FDA, poderia acontecer, e acontece, de, por exemplo, o FDA falar assim, esse agrotóxico não vai ser permitido até essa dose, esse é o limite de dose do nosso agrotóxico. Só que no Brasil, pode ser que a Anvisa permita um limite maior, ou permita um limite menor. Não necessariamente essa permissão maior ou menor significa, ai, nossa, o Brasil está sendo mais rígido que os Estados Unidos porque o Brasil é atrasado. Ai, nossa, o Brasil está permitindo mais que os Estados Unidos porque o Brasil é várzea, né? Não necessariamente, pessoal. Na verdade, pode ser que ao fazer a exposição e falar assim, bom, esse é um agrotóxico comum de ser usado numa cultura de arroz e de feijão, sei lá. O brasileiro vai estar muito mais exposto que os Estados Unidos, por exemplo, que o americano, norte-americano, tá? E se for alguma coisa que é mais comum lá e menos aqui, a gente vai estar menos exposto. Então, vejam que vai mudar um pouco isso, tá? Então, a gente vai calculando a exposição para ver qual dose o brasileiro vai ficar exposto. Então, a gente vai ter 2 cálculos. Um cálculo no qual a gente vai avaliar a dose máxima aceitável dessa substância e um cálculo no qual a gente vai calcular a quantidade verdadeira que a gente vai estar exposto. Então, a gente vai ter a dose que a gente pode ficar exposto e a dose que a gente vai ficar exposto. E a gente vai contrastar as duas coisas. O que a gente vai fazer, então? A gente vai avaliar, né, essa exposição, a gente vai usar os dados reais mais possíveis, mais contextualizados, por isso a gente precisa da agência regulatória local para fazer isso, é importante um cenário local, e esse é um parâmetro essencial. Por quê? Porque para a gente poder chegar na nossa etapa de caracterização do risco. Quando a gente vai caracterizar o risco, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar todas as informações em conjunto, a gente vai analisar, então, todas as incertezas, tudo que a gente fez, e a gente vai estimar o risco para a saúde humana para nortear tomadas de decisão. Por exemplo, se a gente vai permitir um determinado conservante ou qualquer coisa assim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai calcular o chamado fator de risco. O que é o fator de risco? O fator de risco, a gente vai pegar a exposição. Então, qual é a dose que nós vamos estar expostos, ou que nós estamos expostos, e vamos dividir por aquela dose de referência que a gente calculou, que é a dose máxima que a gente toleraria, né? Então, a gente já tem o cálculo dessa dose virtualmente, né? Que é a dose máxima que a gente aceita. E a gente calculou a exposição, que é o quanto a gente está exposto. Então, a gente tem que estar... O que vocês acham? Que a gente deve estar exposto, numa condição ideal, a gente deve estar exposto a uma dose menor ou maior que a dose máxima que a gente determinou?
Exatamente. Então, a minha exposição tem que ser menor que a dose máxima, porque se eu passar da dose máxima, eu vou ter mais risco de dano, né? Eu estabeleci uma dose aceitável com base no estudo de animais, que era a dose limite que eu falei, até essa dose eu tenho uma estimativa de segurança. Acima disso, eu já não sei mais, né? Então, se a minha exposição for menor que a minha dose de referência, que é o aceitável, o produto disso vai ser menor que 1, porque o número aqui em cima vai ser menor que o número de baixo. Então, se o fator de risco for menor que 1, o risco é aceitável. Nós estamos expostos a uma dose mais baixa do que a dose máxima que a gente calculou, que a gente poderia, que a gente extrapolou, né? E isso é aceitável. Agora, se esse número for maior que 1, significa que a gente está exposto a uma dose acima da dose de referência. E isso já começa a trazer um maior risco. Quer dizer que vai causar dano? Não, porque a gente fez uma série de extrapolações, a gente está vindo de um modelo animal, a gente foi bem conservador, mas a gente já começa a considerar isso inaceitável, tá? Então veja que aqui, quando a gente faz a fórmula dessa forma, o resultado tem que ser menor que 1. Claro que se você inverter o cálculo, vai dar outro resultado. Então, você tem que saber o que você está calculando, tá? Por isso que eu não gosto muito de fórmula. Então, uma vez que eu comparei a dose de referência que eu aceito com aquilo que eu estou exposto, e eu concluí que a gente está exposto a uma dose adequada, eu vou comunicar isso e vou continuar gerenciando isso. Se tiver acima do adequado, eu vou falar, não, está errado, isso eu preciso mexer, precisamos ajustar. Temos que também comunicar e gerenciar isso, tá? Então, a última etapa, pessoal, coloquei junto aqui, é o gerenciamento e a comunicação desse risco, né? Então, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que informar e educar, eu tenho que mudar o comportamento para proteger a saúde, eu preciso alertar se houver uma tragédia, se eu tiver uma informação emergencial, preciso tomar uma providência emergencial, né? E ajudar a resolver e solucionar esse problema, que é gerenciar esse risco, tá? Lembrando, pessoal, que a comunicação científica, que basicamente tem a ver com essa coisa de divulgar ciência, né? Essa comunicação ela tem que ser responsável e contextualizada. A forma que eu vou falar isso para a população é de um jeito, a forma que eu vou falar isso para o profissional de saúde é outro, para a pessoa para a indústria é outra, então eu tenho que saber com quem eu estou me comunicando para ter uma comunicação assertiva, sem ficar falando informações desnecessárias que vão ser depois, que podem ser descontextualizadas ou interpretadas de maneira ambígua e trazer uma poluição nesse cenário, favorecer, por exemplo, as fake news, né? E, principalmente, não fazer comparações inapropriadas dentro da toxicologia. Por exemplo, se a dose adequada é 1 parte por bilhão, então, matematicamente, é 1 parte por bilhão, né? Se você não, a gente não deve falar assim, isso aí o risco é tão baixo que equivale a 1 grão de areia no deserto, sabe? Esse tipo de comparação que às vezes a gente faz para tentar facilitar a comunicação, às vezes ela carrega junto um juízo de valor que tenta deixar mais brando ou mais grave do que é realmente a situação. O ideal é a gente conseguir transmitir com assertividade e com a precisão adequada, para que a gente não torne uma coisa que é séria uma coisa leve, ou que a gente não transforme em um pânico para uma coisa que não é grave. E isso acontece o tempo todo, a gente vê acontecendo, né? E depois avaliar se a comunicação foi efetiva. A gente ainda tem muita falha nessa comunicação, a gente está melhorando um pouco isso, né? A própria Anvisa tem tentado melhorar a sua forma de comunicação também com a população, muito técnica ainda, tecnicamente a Anvisa é muito interessante, mas às vezes falta uma comunicação mais próxima, né? E aí, nesse ponto, os divulgadores científicos, etc., agora na pandemia a gente teve, né, um crescimento nessa área, mas também tem muita gente se aventurando na divulgação científica, muitas vezes sem essa responsabilidade científica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na forma de comunicar e gerenciar esse risco.